Bom, galera, vamos agora nos ater ao sistema sensorial ou também chamado de órgãos dos sentidos, certo? Nós vamos estudar agora olho, fazendo o sentido da visão, principal órgão do sentido da visão, certo? Vamos estudar a orelha interna com a cóclea, né, responsável pelo estímulo da audição. Vamos estudar uma papila gustativa, que são as responsáveis pelo paladar. E aí, os outros dois sentidos, como o olfato, já foi visto ou vai ser visto, né, em fossa nasal, certo? Com formação do nervo olfatório, em sistema respiratório, e os corpúsculos táteis sensoriais vão ser vistos em sistema tegumentar, certo? Que são vídeos à parte. Então, vamos iniciar primeiro por olho. Primeiro é importante a gente entender como é composto, como é formado o olho, certo? A gente tem que entender que esse olho ele segue um sentido da luz. A gente vai seguir o sentido da entrada da luz para a formação da imagem na retina. Que sentido é esse? No caso aqui da esquerda para a direita. A gente vai perpassar primeiramente por uma região de uma lente, certo? Uma lente que faz um papel de lente, na verdade não é uma lente, mas faz um papel já de uma lente inicial, que é a região da córnea, certo? A córnea é o primeiro contato da luz com o olho, é uma região de uma lâmina externa por onde vai passar a luz. Essa luz vai penetrar pela córnea e vai passar por um espaço, um buraco, como a gente está representado aqui, que é a nossa pupila. Essa pupila vai apenas ser uma passagem para a luz que vai bater, vai se refratar através do cristalino. O cristalino, sim, é uma lente, certo? Então, essa estrutura aqui, que é o cristalino, é uma lente que vai convergir, através de sua refração, vai convergir esse raio luminoso até a região posterior, a região da retina específica, certo? Que vai receber esses pontos de luz, que é a fóvea central, vai receber essa luz e vai através dos axônios dessa retina já formando aqui, externamente, saindo do globo ocular, o nervo óptico, certo? Nervo óptico que vai cruzar no quiasma e vai liberar as imagens lá para o sistema nervoso central. Então, temos que entender isso, o sentido da luz. E outra coisa importante que é essencial a gente entender. A histologia do olho ela é dividida em 3 grandes túnicas, certo? Túnicas ou camadas, como vocês preferirem chamar, certo? Que regiões são essas? A gente tem a túnica, a mais externa, que é formada por esclera e pela córnea, vai ser exatamente a túnica externa, certo? Túnica externa, que vai ter uma função mais de proteção, certo? Por isso, esclera e córnea. A córnea, como eu falei, é a região mais anterior dessa túnica externa, certo? E a esclera é a continuação da córnea pelo restante do globo ocular. A segunda túnica que o olho é formado histologicamente, que é também chamada de úvea, é a túnica vascular. A túnica vascular ela é intermediária nessa região. Ela vai ser formada por 3 estruturas, que vai ser a nossa íris, certo? A nossa íris que fica aqui nas bordas da pupila, dando a coloração do olho, por isso que é importante, e o nome é vascular por isso, porque toda a túnica vascular é bem vascularizada e bem pigmentada, então é a íris, os processos ciliares com o corpo ciliar, são esses dedinhos aqui, e a coróide. A coróide é a continuação dessa túnica vascular, novamente pelo restante do globo ocular, ficando abaixo da esclera. E a última túnica, a mais interna, é a túnica nervosa. Túnica nervosa formada por células nervosas, essa amarelinha mais interna, que começa a se formar basicamente na metade do globo ocular para a região posterior, que é a própria retina, responsável pela produção da imagem. Então, vamos entender isso na lâmina histológica, certo? Aqui tem primeiro uma lâmina que não é não é nossa, certo? É de uma outra instituição, e uma lâmina que por ter um aumento de 2 vezes só, um aumento bem panorâmico, que a gente consegue entender nosso olho por completo. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai seguir o sentido da luz, da esquerda para a direita. Então, novamente, como eu falei, a gente tem a região da córnea, mais externamente, certo? Mais anteriormente, que se continua aqui no redor do olho com uma esclera. Córnea e esclera formando túnica externa, certo? A gente tem a coróide,
tá vendo que ela é mais pigmentada. Então toda a coroide vai ser bem vascularizada e bem pigmentada. Tanto a coroide quanto a íris aqui, ó, tá pretinho da mesma forma, e o corpo ciliar também tá pretinho. Então, íris, corpo ciliar e coroide formam a túnica vascular ou úvea, certo? E a região mais interna, que só se forma da metade do olho para trás, é a retina, certo? Que posteriormente, ó, se continua já com formação do nervo óptico. E aí, toda essa divisão, claro, faz jus a formação de câmaras, certo? Câmaras essas divididas pela grande lente bicôncava, que é o cristalino, certo? Perdão, biconvexa, que é o cristalino, que é essa estrutura rosa aqui, que a gente vai estudar também, que faz a refração da luz, certo? Então, o que está à frente da íris, certo? À frente da íris é a câmara anterior. O que está atrás da íris, na frente do cristalino, é a câmara posterior. Tanto a câmara anterior quanto a câmara posterior ficam cheias e ricas em humor aquoso, certo? Produzido por esses mesmos processos ciliares do corpo ciliar. Por isso que esse corpo ciliar está aqui, ó, produzindo esse humor aquoso que fica na câmara anterior e posterior. Já o restante, a parte do miolo, da bola, do globo ocular, né, é o corpo vítreo, composto por humor vítreo, que é rico em água, certo? Que é para permitir a passagem ideal com a mínima refração possível da luz até a retina, certo? Até a fóvea centralis. Então, vamos lá seguindo essas três divisões: túnica externa, túnica vascular, túnica interna. Então, pegando agora nossas lâminas, certo? Então, como é que a gente sempre vai se localizar? Eu gosto de me localizar pelo cristalino, é uma das referências, e a outra referência é pela concavidade. Então, a gente está vendo, ó, um tecido aqui que está mais convexo, então a gente está em alguma, da parte da esquerda para a direita, a gente está entrando no olho, certo? Então, está saindo de fora para dentro, da esquerda para a direita. Além disso, se temos o cristalino aqui e essas duas pontinhas, ó, um em cima, um embaixo, a gente tem a íris, que como é uma estrutura circular em um corte transversal, né? A gente só vê as pontinhas, íris e íris, e o espaço, o buraco mesmo, que fica pretinho no nosso olho, a pupila, que a pupila nada mais é do que um espaço antes do cristalino. Então, o que temos à frente de tudo isso é a córnea. Então, a córnea, como a gente já disse, é o tecido mais anterior do olho, faz parte da túnica externa. Então, como é que subdivide-se essa córnea? Aproximando mais um pouquinho. A córnea ela é subdividida em 5 camadas, certo? Que camadas são essas? De fora para dentro, a gente tem as mais importantes são essas 3. Epitélio corneano, certo? O estroma, que é o miolão da córnea ali, e o endotélio, certo? Que é a parte mais interna, fininha da córnea. Além de 2 membranas importantes, que a gente vai ver a partir de agora. Então, aproximando mais um pouco, de fora para dentro, vamos seguir assim, ó. Epitélio corneano, classificação desse epitélio. A gente vê que é um epitélio estratificado, pavimentoso, ó, células externas achatadas, não queratinizadas, já que os queratinizados são a pele. E aí, entre a córnea e o estroma, essa linha rosa, essa primeira linha rosa, um pouquinho mais compacta, é a camada de Baumann, ou membrana de Baumann, certo? Que é quem descobriu essa camada. Que nada mais é do que uma lâminazinha com fibras colágenas, certo? Bastante ruim de marcar, mas a nível de teoria é importante. E aí a gente entra no estroma. O estroma é propriamente dito e classificado pela literatura como um TCPD denso modelado, certo? É das poucas regiões do corpo, junto com os tendões, que tem tecido modelado, mas há professor que o chama de denso não modelado, e aí vocês devem seguir a orientação da aula. E antes do endotélio, né, a gente tem novamente uma membranazinha, membrana de dessemente, que também nada mais é do que uma membranazinha basal com fibras colágenas, certo? Mas o que a gente vê que essa linha rosazinha mais escura, o que está mais rosazinho compacto é a membrana de semente. Já o que está um pouquinho mais branco, um pouquinho mais externo, com células simples pavimentosas, por isso que é ruim de marcar isso, marcou na célulazinha, no núcleo achatadinho, ó, dá para ver aqui, a seta está mesmo em cima do núcleo achatado, é o endotélio da córnea, certo? Então, o endotélio, que classifica-se como tecido simples pavimentoso, que é uma das camadas da córnea, em que a córnea faz parte da túnica externa do globo ocular, beleza?
Então vimos córnea, continuando túnica externa, a gente agora vai subir, certo? Entendam que a gente saiu da parte, ó, vou voltar aqui, ó, saiu dessa parte anterior e a gente vai caminhar agora aqui, ó. Vou voltar para esse olho, saiu aqui da córnea, a gente vai caminhar agora assim nesse sentido, ó, subindo, certo? E vai pegar aqui essa região aqui, ó, pegando a esclera e depois indo para a túnica vascular, só para vocês se situarem. Então vamos lá. Saí da córnea, ó, subi, então estou vendo aqui meus processos ciliares do corpo ciliar, mas acima dele a gente já tem a formação da esclera, que daí para frente, até toda a região posterior do olho, a parte mais externa, é a esclera, que nada mais é do que também um TCPD denso, só que aqui, diferente do estroma da córnea, é um denso não modelado, certo? Há quem também chama de denso modelado, mas a literatura é denso não modelado, beleza? Bem externo, dando uma proteção, dando uma sustentação. E agora vamos entrar agora na túnica vascular. Primeiro nós vamos ver corpo ciliar e íris. É basicamente uma questão de se situar. Então, ó, vi uma pontinha do cristalino aqui, ó, uma das pontas, então é uma das partes biconvexas, certo? Então, estou na região acima do cristalino, estou na íris superior. Se a gente descer essa lâmina, vai ter uma mesma estrutura dessa que a íris inferior, um processo ciliar inferior. Então, é a mesma coisa, ó. A íris está aqui e os processos ciliares, que são os prolongamentos do corpo ciliar. O corpo ciliar é quem produz, através desses processos ciliares, o humor aquoso, certo? Não esquecer disso. Que, claro, é importante porque eles vão ser transportados e drenados pelos canais de Schillen, e aí, defeitos nesse canal de Schillen é quem gera glaucoma, e assim vai, certo? Mas, importante saber disso, certo? Como é que a gente classifica esse tecido da íris, esse tecido da coroide? A gente chama de TCPD frouxo. É um TCPD frouxo, né? Tudo que é mais interno ali, mais simples, é TCPD frouxo. Porém, muito vascularizado e muito pigmentado, certo? A íris em si, ela ainda se subdivide, né? Na verdade, existe uma íris externa. A íris externa, ela tem uma camada mais simples, pavimentosa, aqui por fora, como se fosse um endotélio da córnea, na parte esquerda, o tecido bem fininho, mais esquerdo possível, e a parte da íris mais interna, voltada mais para a parte interna do olho, ou também a que chama de íris central, aí você está vendo, de fato, onde está preto também, aí já é o tecido conjuntivo frouxo, que é bem vascularizado, né? Rico em melanina. Então a parte externa, voltada para a córnea, é um tecido simples pavimentoso, e a parte mais interna, um tecido conjuntivo frouxo mais pigmentado. Mas nem todo mundo quer essa diferença, né? Então é importante entender que corpo ciliar e íris, juntamente agora com a coroide que a gente vai ver, vai ser a túnica vascular. Então, ó, mostrando melhor a íris aqui, ó. Porção mais interna da íris, certo? Porção mais interna, íris interna, um epitélio duplo, né, rico em melanina, certo? Além de um tecido conjuntivo frouxo muito vascularizado que vai ter abaixo desse epitélio. Então, olha que legal o epitélio rico em melanina, fica bem pretinho, por isso que a túnica é vascular. Além de ser vascular, porque o TCPD frouxo abaixo é muito vascular. A íris externa, né, voltada para a parte anterior do olho, para fora do olho, é um tecido epitelial simples pavimentoso. Se ele quiser marcar isso aí, tem que apontar em cima de uma célula com núcleo achatado, certo? Que também faz parte da túnica vascular. A outra estrutura que faz parte da túnica vascular é a própria coroide. Então, abaixo da esclera, aqui está descolada a esclera, mas abaixo da esclera, até toda a região posterior do olho, é a coroide. Coroide nada mais é do que um TCPD frouxo, certo? Bem vascularizado, pigmentado, da mesma forma que a íris que a gente acabou de ver, ó. Rico em melanina, um epitélio rico em melanina, um tecido conjuntivo bem vascularizado abaixo, com esses pigmentos. Tranquilo? E aí a gente entra na túnica nervosa. Eu fiz questão de pegar aqui o início dessa retina. Então, pelo abalamento, ó, pela concavidade, a gente vê que está basicamente... A gente subiu e está basicamente quase no ápice, na parte mais alta do olho. Está quase, ó, ainda não está. Então, na parte quase mediana do olho até a região posterior, é que a partir daí se forma a retina. A retina, ela é dividida em retina pigmentar e retina sensorial. Retina pigmentar é a parte mais externa dessa retina, que é como se fosse uma continuação da coroide.
É basicamente um epitélio simples cúbico, certo? O epitélio simples cúbico da túnica nervosa, ou células cilíndricas que não têm função sensorial, rica em melanina, diferente do epitélio sensorial. O epitélio sensorial é onde vai estar cone, onde vai estar bastonete, onde vai estar formando a imagem que tá sendo formada, né, na verdade, da luz que acabou de vir lá do cristalino, refratada do cristalino. Beleza? Então vamos ver de uma por uma. Então, aproximando agora, e é essencial, e sempre cai as camadas da retina, que é a túnica nervosa do olho, certo? Então, de fora para dentro. Então, retina pigmentar, um epitélio simples cúbico, certo? Bem pigmentado, rico em melanina, certo? Que tem uma função mais de revestir. E abaixo dele vem as camadas da retina. Então, vamos conhecer essas camadas. Então, como é formada essas camadas? Como a gente vem vendo, da mesma forma que o sistema nervoso, em órgãos sensoriais, órgãos do sentido, a gente precisa ter camadas de corpos celulares e depois camadas de axônios, de fibras, certo? Então, é importante isso. Então, vamos lá. Abaixo da retina pigmentar vem a camada de cones e bastonetes. Cones são mais responsáveis pela captação de cores e bastonetes pela imagem preta e branca, certo? E aí vem a camada nuclear externa, plexiforme externa. Nuclear interna, plexiforme interna. Ganglionar e fibras. Então, depois de cones e bastonetes, você vai aprender o seguinte: uma camada de núcleos, uma camada de corpo celular, uma camada de fibra de axônio, uma camada de corpo celular, uma de fibra de axônio, uma de corpo celular, uma de fibra de axônio. E é assim que vai ser feito, ó. Nuclear externa, um monte de núcleo de axônio, um monte de núcleo de corpo celular, de neurônio, né? Então, nuclear externa, e abaixo dos núcleos desses nuclear externa tem que ter os axônios deles. Quem faz os axônios? Onde é que estão os axônios desses núcleos? Na plexiforme externa. O nome é plexiforme porque esses axônios estão fazendo exatamente sinapses, certo? Comunicação entre os neurônios da nuclear externa com os neurônios da nuclear interna. Então, é uma região de sinapse, na região plexiforme, certo? Então, nuclear externa, plexiforme externa, que são fibras, né? São axônios. E aí vem nuclear interna, que são novamente corpos de neurônio. E, de novo, uma plexiforme interna, para fazer sinapse entre a nuclear interna e a ganglionar. Ganglionar já são grandes neurônios, ó. A gente vê eles bem bonitinho aqui, ó. Rosa mais escuro, neurônios grandes, que desses neurônios ganglionares já partem as fibras nervosas, e aí vem a camada de fibras, que começam a se unir, esses axônios, onde começam a se unir os axônios, e esses axônios unidos vão dar início à formação, ó, quando todos esses axônios se juntam, já posteriormente ao olho, forma e prolonga-se como nervo óptico, certo? Então são essas camadas de fibras mesmo, que são fibras dos neurônios ganglionares que vão se juntar para formar o nervo óptico. E as plexiformes são as sinapses. A externa, sinapse entre a nuclear externa e a nuclear interna. Plexiforme interna, sinapse entre a nuclear interna e ganglionar. Mais externa a isso, cones e bastonetes, certo? Então, retina, que é a túnica nervosa. Beleza? E a gente finaliza olho, né, com o estudo do cristalino. O cristalino é bem tranquilo, é um disco biconvexo, certo? Então ele tem várias proteínas internas a ele que tem esse papel de refração. Então, de fora para dentro, como é que a gente estuda esse cristalino? A gente tem uma cápsula do cristalino, já que ele é um órgão rígido, então ele precisa de uma cápsula de revestimento, certo? Que é essa região mais rosa. Então, já adianto que em HE a cápsula e o epitélio ficam muito unidos, não tem muita separação entre eles. Então, aparenta tudo isso ser um tecido só, essa região mais externa ser um tecido só, mas não é. A parte que está só rosinha, mais externa, depois das bolinhas roxas, bem rosinha, é a cápsula. As bolinhas roxas é o epitélio. Por que isso não é um epitélio colunar? É um epitélio cúbico, porque os núcleos são redondos. Se fosse colunar, os núcleos eram colunares. Então, como os núcleos são bolinhas redondas, então o epitélio realmente é simples cúbico. E o que está acima das bolinhas é a cápsula do cristalino. Então, cápsula do cristalino, epitélio subcapsular, que é um tecido simples cúbico. Tudo isso mais externo ao cristalino.
No centro do cristalino, a gente vê basicamente proteínas, que são fibras do cristalino, que tem esse poder de refração para permitir a localização exata da luz. Beleza? A partir de agora, a gente entra em orelha interna, ou basicamente a cóclea. A gente vai estudar a cóclea, que é o órgão que faz a função sensorial, certo? Do sentido da audição, certo? A orelha interna. Tranquilo? Então vamos lá. Nessa orelha interna, a gente tem que entender, ó, que o som vai penetrar, e agora vamos também seguir esse caminho do som, pelo pavilhão auditivo externo, vai caminhar pelo canal do ouvido, o ouvido médio, até chegar exatamente no ouvido médio, onde tem os ossículos, até chegar no ouvido interno. O ouvido interno é composto pela cóclea. A cóclea é uma estrutura em caracol, certo? Que dentro dessa cóclea, todo esse caracol, da forma que a gente cortá-lo, a gente vai encontrar revestindo sempre dentro desses espaços da cóclea que a gente vai ver, a gente sempre vai encontrar os órgãos de Corti ou órgãos de Corte. Órgãos de Corti ou Corte, como chama o professor, né? Corti ou Corte, são órgãos sensoriais, são os órgãos propriamente responsáveis pela transmissão, pela formação, né, do impulso nervoso com a mensagem do som e do entendimento para formar o nervo vestíbulo coclear, certo? Para o sistema nervoso central. Então, dentro da cóclea que vão ter os órgãos de Corte, que vão ser responsáveis por essa formação. Então, vamos abrir uma cóclea dessa para a gente entender primeiro. Pegando uma cóclea dessa, toda em caracol, né? Todo esse caracol, e fazendo um corte transversal, olha o que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar várias regiões dessa aqui, várias bolinhas dessa aqui, ó. Cada bolinha dessa, basta a gente pegar uma, a gente divide uma bolinha dessa, uma câmarazinha, uma bolinha dessa não, na verdade é um tubo, né? O tubo do caracol, quando a gente faz um corte, todos eles são iguais, é um tubo só. Então no corte transversal a gente divide isso aqui em 3 regiões, né? 3 câmaras, 3 círculos desse, e na região mais central, certo? Que é a região onde vai estar o órgão de Corti, certo? É a rampa média, certo? Rampa, ou como querer chamar, é a rampa média. E a rampa vai ter uma região mais externa, que é a rampa vestibular. Outra região mais interna, que é a rampa timpânica. E no centro, a rampa que vai estar esse órgãozinho rosa com azul claro, ó, que é o órgão de Corti, vai ter a membrana tectórica, que é a parte fazendo diretamente a função sensorial. É nesse órgão de Corti que vai iniciar as primeiras fibras nervosas, que vai mandar em contato, ó, tá vendo essa bolinha amarela aqui já esperando, é quem essas fibras nervosas se juntam, formam ali o gânglio espiral, são essas bolas aqui, essas siriguelazinhas aí, são os gânglios espirais, certo? Esses gânglios que são corpos de celular, corpos de neurônio recebendo as fibras nervosas desses órgãos de Corti, vão começar a se juntar, ó, e todos eles juntos já formam um nervo coclear, que posteriormente vai se juntar com o nervo vestibular, formando o nervo vestíbulo coclear, certo? Então é isso que a gente vai encontrar, tranquilo? Então, novamente, ó, cada bolinha dessa, a gente vai abrir uma bolinha dessa, então vamos visualizar sempre na rampa média o órgão de Corti. Vai ter uma rampa vestibular, que vai ser responsável por um conduto, né, que é de onde vem o ducto. Esse nome vestibular, tudo que é vestíbulo é entrada, certo? Então, rampa vestibular é por onde está chegando o som, certo? Vai passar no círculo ali no caracol pelo órgão de Corti. E a rampa timpânica, que é por onde vai vibrar a membrana timpânica, certo? E esses órgãos de Corti, novamente, mandam o impulso para o gânglio espiral, né, que são esses gânglios nervosos aqui, que se juntam para formar um nervo coclear, certo? Então vamos abrir uma bolinha dessa só. Antes de tudo, vamos ver uma visão geral da nossa cóclea. Então, como eu estou mostrando a vocês agora, ó, são vários, na verdade é um caracol desse que quando cortado forma vários espaços, várias bolas dessa aqui. Qualquer círculozão desse aqui é igual, e a gente vai se ater basicamente a um desses círculos. Mas já adianto para vocês, ó, que como a gente estava vendo, essa região mais central, essa bolinha mais no centro aqui, ó, já é uma siriguela daquela, já é um gânglio espiral de Corti, certo? Já é um gânglio espiral ali
não de Corti, gânglio espiral, certo? Que vai estar ali já recebendo as fibras nervosas do órgão de Corti, que vai estar aqui, ó, no centro, né, na rampa média dessa cóclea, certo? Então vamos agora aproximar e vamos abrir uma bolinha dessa só aqui. Então, pegando uma bolinha dessa aqui. Então agora estamos falando de uma cóclea, de um espaço, de um dos túbulos da cóclea. E agora a gente tem que aprender as regiões, certo? Essas regiões da cóclea, elas podem ser chamadas de diversas formas, certo? De diversas formas que a gente queira chamar. Porém, a literatura geralmente traz como rampa. E eu vou ficar falando rampa, mas o professor classifica como preferir, certo? Vamos lá. Então, aproximando aqui um pouquinho essa região da cóclea. Vamos lá. A gente sempre vai ter 3 regiões, certo? 3 círculozinhos desses. Esses círculozinhos vão ser divididos por 2 membranas. Então, a gente vai ter a membrana vestibular. Por que vestibular? Porque é a membrana que vai estar formando o espaço ou a rampa vestibular, certo? Então está aqui, ó, espaço vestibular é esse da esquerda, dividido pela membrana vestibular. Já a gente vai ver a classificação dessas membranas. Nessa região central, para se formar essa região central, a mais importante, a gente tem outra membrana à direita ali, ó, membrana basilar. Essa membrana basilar é quem sustenta o órgão de Corti. O órgão de Corti, a gente vê que ele já está presente na rampa média, certo? Que é a rampa do meio, o espaço mais central, certo? E, claro, a outra rampa, ou outro espaço, é o espaço timpânico, ou rampa timpânica, ou como prefira chamar, certo? Então, rampa timpânica, rampa média e rampa vestibular, separados pela membrana vestibular e pela membrana basilar. A basilar é a que está em contato íntimo com o órgão de Corti, que são essas células neuroepiteliais aqui dentro da rampa média. E a gente tem outra característica que marca a rampa média, é a presença dessa membrana tectórica. Essa membrana tectórica ela é produzida por células estreladas aqui do limbo, que é esse bolinho rosa aqui, ó, que está em contato com essa membranazinha tectórica, certo? Outra coisa importante que a gente vai ver já já e tem que se localizar é que esse órgão de Corti, como eu disse, ó, vai começar dele se formar fibras nervosas, está aqui, ó, o feixe nervoso, que vai se juntar lá em cima no gânglio espiral, certo? Então, vamos se situar bem direitinho dessa forma. Rampa vestibular, membrana vestibular. No meio, rampa média, onde está o órgão de Corti. E vem a membrana basilar, onde vai estar separando a rampa média da rampa timpânica. E lá em cima, perto de Corti, membranazinha tectórica, bem fininha. E lá no centro dessa cóclea, né, vai ter sempre um gânglio espiral. Então vamos lá. Pegando aqui as escalas ou rampas vestibular e média. Pode ser chamada de escala, pode ser chamada de rampa, de espaço, certo? Então, pegando uma rampa vestibular e rampa média. A transição delas, como eu disse, a divisão delas é feita pela membrana vestibular. Essa membrana vestibular, como a gente está vendo, ela é bem fininha. Ela é classificada como um duplo epitélio simples pavimentoso. Então, a gente vê, ó, células bem achatadinhas, certo? Separando a rampa vestibular da rampa média, certo? Ou escalas vestibular e média. E aí, a gente já consegue visualizar aqui, ó, já da rampa média, a gente vê a membrana tectórica, que é essa estruturazinha, essa pontinha bem fininha, que fica aqui produzida pelas células interdentadas, certo? Essas células interdentadas produzem essa membrana tectórica. É essencial para visualizar e para marcar a rampa média, certo? Então, células interdentadas. Células interdentadas são essas células do citoplasma bem rosinha, que vão estar aqui, ó, formando o limbo espiral, certo? Esse nome limbo espiral, porque limbo é como se fosse vamos dizer assim, uma projeção, certo? Um limbo é como se fosse uma projeção do gânglio espiral que vai estar acima desse limbo, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco, como a gente viu. Então, vimos as 2 membranas. Vamos ver a membrana agora que separa as escalas média e escala timpânica, ou rampa média e rampa timpânica. Como eu já falei, é a membrana basilar. Diferente da membrana vestibular, a membrana basilar é um tecido epitelial de revestimento simples cúbico. Olha os núcleos, ó, são bolinhas, certo? E aqui à direita dela, espaço, ou escala, ou rampa
tímpânica. E à esquerda da membrana basilar, escala média, certo? E aqui o nosso famoso órgão de Corti, que é quem marca a nossa escala média, certo? Esse órgão de Corti formado por células neuroepiteliais importantíssimas, fazendo ali a primeira transformação do som em emissão de impulso nervoso que vai estar acima dele pelas fibras nervosas. Mas essas células ainda se subdividem. E como é que a gente vai marcar essas células e entender essas células? Dentro do miolo dessas células aqui, de todo o órgão de Corti, encontramos ali no centro as células pilares. Esse nome pilares é porque elas são pilares, são finas e longas. Ó. Então essas células mais eosinófilas, bem rosa, fininha, que geralmente está no centro aqui, essas bem mais finas, ó, bem alongadas mesmo, são as células pilares. E elas basicamente dividem as células que vão estar apontando para o espaço ou para a rampa timpânica, ou seja, à direita, nesse caso aqui, são as células falângicas. As células que vão estar apontando, ou seja, nesse caso, à esquerda das células pilares, apontando para a rampa média em si, né? Ou para a rampa vestibular, como vocês queiram ver, são as células pilosas, certo? Então, pilar, que é uma divisão, falângicas apontando para espaço ou escala timpânica, pilosas apontando para a escala média ou escala vestibular, certo? São as células do órgão de Corti, que vai estar ali marcando e caracterizando ou a escala média, ou rampa média. Abaixo ainda, nessa rampa média, lá mais inferior, vou voltar para a primeira imagem para a gente rever isso aqui. Ó. Ainda aqui na rampa média, se a gente aproxima aqui embaixo, na região mais inferior possível, a gente encontra duas estruturas importantes aqui dessa rampa média, que são, na escala média, né, que é a estria vascular e o ligamento espiral, certo? A estria vascular é essencial porque ela é um tecido epitelial, ela é classificada como tecido epitelial pseudo-estratificado vascularizado. Então, essa regiãozinha ó, que aparenta ser simples, mas é pseudo-estratificado e bem vascularizadozinho, que vai ter uma função essencial ali na produção, né, na verdade, da endolinfa. Por quê? O que é endolinfa? É o líquido rico em eletrólitos, né, que vai estar preenchendo a escala média, certo? Já a perilinfa, certo? É quem preenche a escala timpânica e a escala vestibular. Então, por que essa estria vascular vai estar abaixo da escala média? Porque ela produz a endolinfa, que aqui vai estar exatamente no centro ali, na escala média, em contato com o órgão de Corti. Rica em eletrólitos, essencial para a formação do impulso nervoso vindo do som, certo? Produzido pelo órgão de Corti. E abaixo dessa estria vascular, a gente tem um ligamento espiral, que é quem vai estar fazendo o ligamento completo ali dessa estria, que, como é ligamento, é classificado na teoria como tecido denso modelado. Apesar de ruim visualizar, mas fica ali em contato com essa estria vascular, abaixo dela, certo? Tudo isso ainda na escala média, beleza? E aí a gente tem, como a gente falou, né? Vamos aproximar aqui, ó, nossa última imagem tem aqui nosso órgão de Corti. Aqui já seria a projeção da membrana basilar, mas nosso órgão de Corti, aqui bem fininho, ruim de ver, a nossa membrana vestibular, certo? E continuando como o órgão de Corti, o nervo coclear já se formando por aqui, ó. A verdade é que já ainda são fibras cocleares, fibras desse órgão de Corti, que vão encontrar vários corpos de neurônio aqui em cima, ó, que une em contato com vários círculos várias estruturas que a gente acabou de estudar, que são os gânglios espirais, certo? São gânglios, são corpos de celulares fora do sistema nervoso central, recebendo essas fibras dos órgãos de Corti que vão estar ali ao redor dele e posteriormente formando já o nervo coclear, para posteriormente se juntar com o nervo vestibular e formar o nervo vestíbulo coclear, beleza? A gente finaliza órgãos de sentido com língua. Língua é muito tranquilo, certo? Língua, na verdade, a gente vai se ater aqui ao órgão do sentido da língua, que é a papila gustativa. Então vamos entender um pouquinho de língua. De língua a gente tem uma estrutura muscular, rica em tecido muscular, com presença de glândulas macroscópio e microscópio internamente, certo? E na parte externa, superficial dessa língua, a gente encontra as papilas
gustativa. Papilas que podem ser fungiformes, foliáceas, circunvaladas, dependendo da localização e morfologia. Mas o que é uma papila? Uma papila é uma projeção, é uma morfologia, certo? É uma projeção do epitélio que gera uma morfologia, às vezes macroscopicamente visível, certo? E nessa papila gustativa vão estar presentes, ó, esses pontinhos mais claros aqui no epitélio, são os botões gustativos, certo? Que são estruturas nervosas cheias de células sensoriais gustativas, fazendo a função do paladar. É desse botão nervoso que vão sair terminações nervosas, ou seja, fibras nervosas, para posteriormente formar os nervos responsáveis pelo paladar, pela função sensorial e gustativa da língua. E aí vem aquelas divisões, né, do terço posterior, terço médio, terço anterior da língua. E aí depende da localização, certo? Mas entender que esse botão gustativo são estruturas nervosas dentro das papilas, certo? No meio do epitélio ali e mais externo da papila. E claro, como o botão, ele tem um poro gustativo, que é uma pontinha desse botão gustativo, é o poro gustativo. E posteriormente são as fibras nervosas a ele. Então vamos entender isso aqui, ó. Pegando uma visão geral da lâmina de língua, certo? A lâmina de língua, a gente nos atende mais a parte do sentido do paladar. A gente tem uma mucosa mastigatória. Uma região posterior da língua tem uma mucosa mastigatória. Como é classificada essa mucosa mastigatória? É um tecido epitelial de revestimento, ó, pavimentoso, estratificado, né? Na verdade, parcialmente queratinizado. Ele não tem tanta queratina, já que aqui já é uma cavidade virando uma cavidade úmida, como o esôfago. O esôfago já é não queratinizado, né? Depois da língua posterior vai vir a faringe, a orofaringe, até chegar a hipofaringe e esôfago. E a partir do esôfago já é não queratinizado. Então ele vai perdendo a queratina que vem da parte anterior, certo? Já que ainda é pele, ainda tem muito atrito, e vai ficando parcialmente queratinizado, chamado de mucosa mastigatória. Tranquilo? E aí, ó, vem uma imagem de uma papila gustativa. Se a gente caminha nessa mucosa da língua, a gente encontra uma papila, várias papilas que são projeções anatômicas. Tá circulado de branco, exatamente como se fosse um dedo, esse dedão aqui, ó, essa projeção que o epitélio faz para formar a papila gustativa. E claro, o que mais caracteriza ela, né, é a formação, possuir, na verdade, esses botões ou corpúsculos gustativos. Então, novamente, esses corpúsculos, ó, estão dentro ali do epitélio, cheio de células estruturais, células basais, células sensoriais, que é ruim de visualizar na prática. Mas sempre vão ter, ó, um poro, certo? Por onde penetra o alimento, por onde recebe o alimento para formar o impulso nervoso na parte posterior das células nervosas aqui, ó, as primeiras fibras nervosas saindo. Então, isso na prática, ó, a gente vai ter um botão no meio do epitélio, com seu poro lá em cima, células sensoriais, e a partir da região posterior desse botão, ó, já formando e saindo fibras nervosas, certo? Então, vamos ver, ó, voltando para a nossa lâmina. Caminhando ali naquela papila que eu mostrei a vocês, aproximando bem, a gente encontra aqui no epitélio vários botões gustativos. Ó. Todas essas estruturas aqui na base são botões gustativos. Tem várias células nervosas, células de sustentação, recebendo o gosto do alimento, né, pelo poro gustativo. E aí essas células nervosas têm a responsabilidade de transformar esse estímulo em estímulo nervoso e encaminhar para o cérebro, certo? Para o sistema nervoso central. Então, todo botão gustativo, ó, ele tem esses prolongamentos, essas terminações, ó, essas finalizações desse botão, que são as fibras nervosas, e aqui são amielínicas, certo? Fibras nervosas amielínicas, que estão aqui, são projeções, são continuações, certo? Desses botões gustativos. São essas células nervosas aqui, são fibras nervosas amielínicas. Por isso que não estão brancas, porque não tem mielina, certo? Basicamente, fibra nervosa. E aí, a título de curiosidade, só para a gente concluir, né, esse órgão de sentido, a gente tem que, na região, se a gente aprofundar mais ainda para confirmar que é uma língua posterior, a gente encontra ainda aqui mais profundo, ó, tonsilhas linguais, são órgãos linfóides, ó, certo? Um monte de linfócito associado à defesa imunológica ali do alimento, primeira defesa imunológica do bolo alimentar. Glândula sublingual, que a gente sabe que está na região posterior abaixo da língua, que são ácidos mistos, como a gente já bem viu em outros sistemas. Tranquilo? Obrigado, espero ter ajudado.
e até mais, galera. Valeu!